A paz do Senhor, Carlos, e a todos os irmãos que estão aí em Itajaí, Santa Catarina. A pergunta sobre as águas do dilúvio. Onde foram parar essas águas do dilúvio após o dilúvio, evidentemente? A gente sabe, é senso comum, é bíblico, que antes do dilúvio na terra não chovia. Onde estava essa água toda? Estava no céu, que caiu, derramou, inundou a terra toda, matou todos os seres viventes, só sobreviveram Noé, os seus familiares e aqueles que entraram na arca, cada animal macho e fêmea. Isso nós vamos ver agora, tentar esclarecer um pouco. Antes disso, a gente gostaria de ler com vocês aqui Gênesis capítulo 1, versículo 6 em diante, está assim: e disse Deus: haja firmamento no meio das águas, ou uma expansão no meio das águas, e fez separação entre águas e águas. Aquela parte que a gente faz a sua pergunta da separação das águas. Vejam, um firmamento, uma expansão, o céu, Deus já estava fazendo separação das águas, mesmo antes de aparecer a porção seca. Fez, pois, Deus o firmamento, a separação entre águas e águas debaixo do firmamento, e as águas do firmamento, e assim o fez. E chamou Deus ao firmamento céus, e houve tarde e manhã no segundo dia. Verso 9 diz que Deus também, disse Deus: ajunte-se as águas num só lugar e apareça a porção seca. É aquilo que a gente estava falando aqui nesse desenho, mais ou menos, que eu vou te falar, porque eu não sou desenhista, mas espero que os irmãos entendam. Vamos supor aqui o globo, nosso planeta. Em volta de tudo isso, água, e aparece a porção seca. Também vou fazer um novo círculo aqui para ilustrar o que seria todos os continentes juntos, chamado pelos cientistas de Pangeia. Isso é um senso comum entre todos. Era assim que era, assim que Deus criou o planeta. E em volta de tudo isso aqui seria água. Muito que bem. Quando Deus, no decorrer do capítulo 2, 3, 4, 5, 6 de Gênesis, ele vai pronunciar a sentença contra a humanidade do dilúvio, ele vai fazer isso no ano 600 de Noé. 7:11 diz: e no ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se as águas na fonte do abismo, o abismo que é o oceano, e as comportas do céu se abriram. Aqui nesse primeiro desenho a gente tem assim, quando a gente olhar a terra mais ou menos assim em volta, mais ou menos por cima, você vai ver que por debaixo dela, o que tem a teoria, tem várias teorias que falam sobre isso, a teoria das placas tectônicas. Então aqui seria a superfície do planeta, e a primeira camada, que é a camada de granito, e a segunda camada, entre a primeira e a segunda camada, que é de basalto, nós iríamos ter uma grande quantidade de água. Essa quantidade de água que está aqui por baixo também, além das que estão por cima, foram elas as comportas que Deus fez com que trincasse, rompesse. E isso no planeta todo, num período curto, num pequeno espaço curto de tempo. Aquilo sob a pressão que fazia essa primeira camada, a segunda que tinha aqui, as águas começaram a sair. Saíram numa pressão tamanha, forte, que alcançaram as alturas, a atmosfera, estratosfera bem alto mesmo. Chegou lá bem alto. E aquilo começou a sair e começou a expandir, a alargar. Os continentes foram começando a se dividir. Conforme ele vai se dividindo aqui, ela vai trazendo debaixo do basalto aqui a lama junto com ela.
Essa lama que vem junto com a água, ela vai fossilizando, porque não dá nem tempo dos animais correrem. Aqueles que foram pegos ali nas proximidades. Não dá tempo, eles foram presos e se formaram fósseis. Como é que se formam fósseis? É uma coisa que vem por cima da outra, tampa ali, não dá tempo de haver nem putrificação. Não dá tempo de haver como um animal se decompor. Por isso chama-se fósseis. Em toda a parte do planeta. Você vai encontrar em terras baixas, em terras altas, nos Himalaias, nos Andes, você vai encontrar fósseis, você vai encontrar conchas, você vai encontrar florestas que foram levadas, totalmente levadas por essa lama, por essa água, que formaram depois minas de carvão, foram formando petróleo, essas coisas fósseis, esse combustível fóssil que se chama petróleo, entre tantas outras coisas aí. E as camadas, dessas camadas de lama foram fazendo aquelas camadinhas de terras que a gente vê hoje por aí fora. Isso em todo o planeta. E o planeta começou a se espalhar. Quando uma corrente teológica que diz Adão e Eva ainda não haviam pecado, não havia havido o dilúvio ainda, claro, havia umas certas elevações no planeta, mas não como a Cordilheira dos Andes, não como a Cordilheira dos Himalaias, não como montanhas que a gente vê aí fora. Esse empurramento que dá essas águas, que dá esse afastamento no continente, é que vai criando, ela vai enrugando a terra e formando essas cadeias de montanhas. E entre a América e entre a África, existe por debaixo das águas uma cordilheira enorme, até maior do que a cordilheira do Himalaia, toda feita ela em basalto, que é a segunda camada aqui que a gente encontra do planeta, que subiu junto com essas águas. Mamíferos encontrados congelados na Sibéria. Quando essa água chega a uma certa altura, que ela jorra bem alto, lá em cima, evidentemente, ela não vai encontrar aquele calor, ela vai congelar. E em alguns lugares do planeta, você vai encontrar alguns animais, como mamutes, que foram congelados ainda comendo, tudo muito rápido. Com alimento na boca, com alimento ainda por ser digerido no estômago, totalmente ali como se fosse mumificado, congelado ali. E assim foi. Ficou aquele tempo todo aquelas águas ali, durante 40 dias ocorreram isso, e depois mais um tanto, 100 e poucos dias, aquelas águas, até por elas irem começando a abaixar, a tomar o seu local. Foi nessa quando ela começou a baixar nos continentes, alguns lugares que ficaram mais altos, alguns lugares que ficaram mais baixos, a gente vai encontrando algumas lagoas, lagos, os rios foram tomando o seu local, Deus foi colocando de acordo novamente a natureza no seu percurso. Só que assim, aí já o que era unido, hoje separou, depois do dilúvio. Os dinossauros que estavam aqui, que também alguns deles entraram na arca, essa palavra dinossauro, ela surgiu praticamente em 1800, com um cientista, com o sobrenome Owen, colocou esse, mas antigamente eles chamavam no antigo grego, no antigo hebraico, serpente. A serpente estava ligado não à cobra, esse animal que a gente vê hoje, a serpente e a cobra, mas a todo réptil, pequeno, grande, réptil que se arrasta, réptil que tinha patas, e eles estariam lá. E hoje a arqueologia mostra nitidamente que muitos desses répteis conviveram, e também cavernas que a gente vê pinturas aí, segundo a arqueologia mostra, o réptil convivendo com o homem. Então, essa ideia que se aplica, que se ensina na escola, de que os dinossauros viveram bilhões e bilhões de anos atrás, isso é uma ideia que não condiz. Até não porque a Bíblia não condiz, porque a história mesmo, a arqueologia mesmo está dizendo outra coisa. Não está dizendo nada disso, de que eles viveram bilhões de anos. Essa é a ideia de cientistas evolucionistas. Vai haver sempre uma grande confusão entre cientistas evolucionistas e cientistas criacionistas. Aqueles que creem que alguém ou alguma coisa criou céu, terra e tudo que neles há. Eles não falam, evidentemente, o Deus da Bíblia, mas eles falam de um Criador, uma mente brilhante, que nós aplicamos ao Deus da Bíblia. Na sequência, para encurtar mais a história, depois que Deus fecha as fontes do abismo 8 e 2,
de Gênesis e as comportas do céu, as águas vão começar a parar, né, de descer. Então as águas começam a ir para o seu lugar. Então, voltando novamente ao lugar da onde vieram, você vê que tem águas, lençóis freáticos por aí mundo afora. O que não havia antes, agora Gênesis capítulo 8, verso 22. Olha, enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Não havia essas 4 estações do ano, até mesmo porque não chovia antes do dilúvio. E uma boa parte também dessas águas ficaram presas nas geleiras, tanto no norte quanto no sul. Estão lá congeladas. Uma grande outra parte dessas geleiras, devido às estações, dessas águas, devido às estações, elas subiram e também começaram a formar nuvens que estão indo por volta de todo o planeta. Ou seja, esse oceano que a gente está aí, foi quando eu disse, essa praia que a gente está aí, são as águas do dilúvio. Esse rio que você passa muitas vezes próximo à sua casa, de água doce, de água salgada, não importa isso, são águas do dilúvio. Deus usou da própria água do planeta para poder fazer essa inundação, essa destruição, essa sentença devido ao pecado do homem. Relembrando, 7 de Gênesis, versículo 11. No ano 600 da vida de Noé, seus 17 dias, segundo do mês, nesse dia rompeu-se todas as fontes do grande abismo. Isso é uma teoria que chama teoria das hidroplacas. Quem quiser, tiver dúvida, procura no YouTube. Vai estar bem mais explicadinho, vai ter uma coisa computadorizada, vai ter cientista de renome falando. Não eu, Marcelo, só, mas cientistas de renome falando, explicando mais adequadamente sobre os dilúvios, sobre a morte do dinossauro. Muitos dinossauros que sobreviveram até pouco tempo aqui próximo de nós. Um que existe ainda uma história, uma lenda no Congo, um dos dinossauros que está por ali, e outros animais que foram encontrados de grande porte, répteis de grande porte até o final de 1900, alguns deles fotografados, enfim, ali presente. Tá? Então, o que se vê muito é essa história de bilhões de anos, esse negócio de teoria de evolução. Isso daí, a própria ciência mesmo, a teoria de evolução, há 25 anos atrás, há 30 mais ou menos, já deixaram de acreditar nisso há muito tempo. Há muito tempo, os grandes cientistas que têm um bom senso da coisa, já deixaram de acreditar nisso porque não tem fundamento científico para tal afirmação. Então eu aconselho a quem queira aprender melhor, ver melhor do que eu estou falando e explicando aqui, veja um vídeo, teoria das hidroplacas, e vai te esclarecer bastante, vai te ajudar bastante. Fique na paz, em nome de Jesus.